chegava no colo, lá na roça, os vizinhos, os avós, tinham sido escravos. A minha entrada o mais estranho de tudo é que eu entrei na universidade no curso de pedagogia, né? Não foi nas ciências sociais. Aí eu acabei, achei horrível aquilo, não gostava. Encontrei lá a Maria Alice Forá, que dava aula de sociologia lá. Me aproximei muito dela, ela me recomendou que eu não abandonasse o curso e fosse fazer uns cursos como ouvinte nas ciências sociais à noite. Então foi o que eu fiz. Ela acabou virando minha orientadora ao final. Ao final, eu digo porque eu passei por outros que foram se aposentando com as 5 e acabei caindo com a Maria Alice, que morreu, e aí fui parar no Martins, enfim, quer dizer, foi um percurso também bastante complicado nesse início da pós-graduação. Portanto, tem a ver também com as questões de morte, as questões da ditadura, das aposentadorias compulsórias, etc. Quando eu entro na faculdade de filosofia, porque a pedagogia era na faculdade de filosofia, né, naquele momento ainda, eu tinha todo um universo anterior, cultural, que me fazia assim, desejar fortemente ir para a faculdade de filosofia. Assim, o tipo de vivência que eu tinha na minha casa, assim, na minha casa, eu digo na casa dos meus pais, os amigos dos meus pais, a coisa assim, a própria Marinha Verebe, que foi importante na pedagogia, ela era desse círculo de amigos dos meus pais. Então, isso eu fui assim, formando na minha cabeça assim, um encantamento pela faculdade de filosofia, que quando eu chego lá, eu era assim, completamente encantada e deslumbrada. Só que eu cheguei encantada e deslumbrada um mês antes do golpe. Então, assim, isso foi a primeira, vamos dizer, a primeira chapuletada, vamos dizer assim, que se leva, isso com 18 anos, 18, 19 anos. Então, esse foi o início. Quer dizer, dali eu fui fazer ciências sociais, alguns cursos à noite, na Maria Antônia, em 66, 67, até o momento, então, que eu vou para a pós-graduação e entro com o IANE. Aí o IANE sofre a aposentadoria compulsória, eu passo para Maria Alice Forac. Maria Alice morre em 72, logo depois também, entrei em 68, 72 ela morre. Aí eu vou para o Martins. Com o Martins ocorre um problema meio complicado, problema de relacionamento, e eu acabo indo para o Luiz Pereira. O Luiz Pereira me faz a defesa da minha tese um pouco antes também de morrer. Né? Aquela morte também complicada. Então, vamos dizer, esse percurso foi muito marcado não só pelas coisas das relações de força dentro da escola, como também a coisa das mortes. Né? O maior tempo passado foi nos chamados barracos, né? Quando a gente veio da Maria Antônia para cá, para a cidade universitária. E nos barracos, a vida nos barracos, apesar da ditadura, era uma vida extremamente intensa, muito intensa, né? Talvez exatamente por causa disso. Só que, eu me lembro assim, por exemplo, em 73, né, apesar de toda a coisa da ditadura, vira-mexe viviam lá, pegando gente, pegando aluno, etc., tinha um alto-falante no corredor com a fala do Allende, saindo os últimos discursos dele antes da morte. Então, era assim o clima lá, né? Era completamente diferente do que depois, o que veio para cá, né? Da situação aqui nesse prédio, que no começo parecia um hospital, agora ele é mais vivo e tal, né? Mas no começo parecia um hospital. Então, esse foi, vamos dizer, o início Daí eu já vou para... O meu tema acaba sendo a Universidade de São Paulo, meu tema de tese, né, que eu fui perseguindo isso o tempo inteiro até defender em 82. A Universidade da Comunhão Paulista. Né?
acho que isso pega um pouco esse começo, né? Aí, do ponto de vista como docente, então, olha, aí eu tenho que falar como docente, ao mesmo tempo nos cursos, né, e ao mesmo tempo já com uma participação política no departamento. Quer dizer, os cursos eram extremamente interessantes, apesar de ter uma relação hierárquica ainda muito forte, que o Martins dava as aulas expositivas, e as meninas, como nós éramos chamadas, eu, a Maria Célia, a Maria Helena e a Gessita, as meninas, ou o apelido que os alunos nos deram, as Martinetes. Isso ficou, tem lá, tá nos jornaizinhos dos alunos do CEUPES, tenho guardado lá. Então, esse começo foi muito legal pelo seguinte, o Martins teve um lado positivo que ele dava a aula magna e depois a gente trabalhava com grupinhos de 12 alunos por classe, seminários, repetindo texto, trabalhando texto, fazendo leitura de texto. Então, nesse sentido, foi muito bom como aprendizado para os alunos e para a gente que estava começando também a dar aula, né? Embora a gente desse muita aula e, portanto, as teses ficavam atrasadas, né? Então, isso do ponto de vista da docência, foi esse começo, depois, quando eu comecei a dar optativa, porque tinha esse problema também. Você só podia dar optativa depois que você fizesse o doutorado. Antes não podia. Então, minha primeira optativa foi em 81, né, que eu dei que se chamava Educação e Ideologia, mas não tinha nada a ver propriamente com ideologia. Tinha a ver com educação e cultura, propriamente, né? Uma coisa um pouco mais ampla, que daí que eu comecei a trabalhar os temas assim, ligados ao Foucault, que eu trabalhei bastante, o Foucault, os frankfurtianos, trabalhei bastante nos cursos. Isso era problemático no começo, nesse momento no departamento, então, porque os programas iam para o conselho do departamento e alguns professores, até eu posso falar aqui, por exemplo, a Aparecida Julie Gouveia olhava o programa e falava, isso aqui é filosofia, não é sociologia. Então era bem complicado isso, mas então tinha que um pouco escamotear os títulos e tal para poder passar o negócio. Por isso chamava Educação e Ideologia e não outro título, tinha um pouco a ver com isso. E então as optativas, eu fiquei dando optativas. Nas optativas que eu comentei aí um pouco antes, elas funcionavam, esses cursos, como verdadeiros laboratórios para mim de pesquisa, porque era ali que os meus temas surgiam, trabalhavam, eram elaborados, e eu conseguia, então, ir produzindo, quer dizer, nas aulas eu produzia os textos que eu queria produzir, enfim. Era uma relação muito grande, portanto, entre a pesquisa que eu fazia e o ensino nas salas de aula. Então, isso em relação à docência. Depois, a orientação, eu comecei a orientar, assim que eu defendi o doutorado, eu logo comecei a orientar. Não tive muitos, porque eu nunca quis ter muitos orientandos. Eu tinha, assim, eu ficava sempre com 4, só uma vez, uma única vez, que ficaram 7, assim, mas porque alguém ia logo terminar. Eu não queria, por causa da história de você tinha muito trabalho para fazer as orientações. Então, eu não pegava muitos orientantes. Mas os orientantes que eu peguei, todos tiveram muita afinidade comigo e com o trabalho, com o tipo de trabalho, né? Embora, como eu disse, nenhum foi para esse tema da memória e do esquecimento. Mas foram família, tem a coisa da situação da escola teve vários. Teve um que especialmente eu gostava muito, eu tenho essa tese ainda guardada, que se chamava... era um percurso de reconstrução da palavra alternativa. Para pensar, foi a tese sobre o mestrado, sobre as escolas alternativas em São Paulo e... especialmente uma delas, que foi a Criarte, depois da Escola da Vila, que eu, além do que participei diretamente como mãe,
E tinha, assim, assembleias toda hora, era uma participação direta, pais e professores, coisa que não existe mais. Enfim, era assim, era ali na Vila Madalena, né? A Criarte era ali na Rua Novo Horizonte, que foi o primeiro. A Madalena Freire era uma das inspiradoras da escola, né? Filha do Paulo Freire, excelente cabeça, pessoa, etc. Tem um livro dela sobre essa experiência da escola da Vila e da Criarte. Então, eu destaco assim, esses temas, vamos dizer, família, escola, quer dizer, não eram os temas, eram mais os temas, vamos dizer, ligados a tal linha que eu chamei de linha, né? Subjetividade e cultura, né? Que mais? Do ponto de vista da minha participação no departamento, interessa isso também? No departamento como participação política, daí é o seguinte, quer dizer, eu entrei no departamento como auxiliar de ensino, tinha isso. E eu comecei a dar aula em 70, mas, vamos dizer, oficialmente, institucionalmente, o meu contrato saiu em 72, paradoxalmente, ao mesmo tempo, felizmente e infelizmente, porque não tinha vaga, não tinha verba, aquela coisa toda, na vaga da Maria Alice Foraque, que morreu. Bom, então, a contagem propriamente institucional é de 72 para cá, mas eu dava aulas como, chamava instrutora voluntária e saía no Diário Oficial. Eu tenho lá o recorte do Diário Oficial, instrutora voluntária, 70. Bom, aí, até o doutorado, eu fui, assim, representante na congregação como auxiliar de ensino. Completamente assim, você não falava nada, não podia, era completamente desconsiderada. O Erwin Rosenthal, que era o diretor, ele me chamava de Dona Irene. Chamava todos os professores de professor. Professor, não sei o quê, professor, Marizado, professor. Dona Irene, né? Bom, só assim, para ter um pouco a ideia de como é que a coisa era, né? Bom, aí no departamento, eu logo também já fui participar do conselho de departamento. Depois, nos anos 80, eu acho que exatamente em função até dessa história toda que eu fiz a referência, que eu pouco falei, da gestão Goldenberg, que fez essa profunda transformação aí na universidade, enfim, no ensino, na pesquisa, mais na pesquisa do que no ensino. Houve no departamento uma tentativa grande, em torno de pouco antes de 85, um pouco antes, de uma democratização das reuniões. Então, foram formadas as plenárias. Então, vamos dizer, acabamos com o conselho do departamento e só tinha plenária. Isso funcionou por uns tempos, foi legal, foi uma experiência importante, mas a partir de um certo momento todo mundo percebeu que a coisa não andava, porque ninguém era responsável por nada, as pessoas iam ou não iam ao seu bel prazer, então, do ponto de vista da gestão do departamento, a coisa não andava muito, né? Mas foi uma experiência importante, eu destaco aí a Elizabeth Lobo, que também, nesse momento, já estava dando aula no departamento e que também morreu em 91. Essa questão da política, eu me envolvi muito na política. Eu acabei sendo coordenadora da pós-graduação, depois eu fiz em 84, 85. Depois, em 85, essa foi a loucura total. Eu fui eleita junto com a Eunice Durham, a Eunice como chefe e eu como vice-chefe do Departamento de Ciências Sociais, numa chapa de conciliação, dado o clima da nova república, né? Então, parecia possível uma chapa desse modo, né? Era bem formada, bem assim, né? PSDB, governo, né? Governo e PT, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Mas parecia possível essa conciliação. E isso durou, na verdade, 2 anos. Estourou.
E aí essa explosão foi complicada, porque eu pedi demissão. Por causa justamente das coisas que, naquele momento, a Eunice tentava implementar. Isso tudo vai estar no livro já. Bom, é que são coisas delicadas para falar e delicadas para escrever também. Tem que tomar um certo cuidado. Mas as posições da Eunice, no que se refere ao curso de Ciências Sociais naquele momento, ela pretendia uma reforma estrutural que, em geral, os professores poucos professores concordavam. E a questão propriamente da questão da avaliação, que foi o tema central da gestão Goldenberg, daí central também da gestão da Eunice, mas da avaliação que foi muito mal compreendida, né? Então, acabava-se tendo que se posicionar contra a avaliação, quer dizer, o que não era propriamente ser contra a avaliação, mas era ser contra a ideia de produtivismo, de uma avaliação quantitativa. Isso eu tenho um texto que também está publicado num livro sobre ensino superior, que eu trabalho toda essa questão da avaliação, bem detalhadamente do que significou esse processo todo naquele momento lá. Então, eu pedi demissão num determinado momento e foi aí foi uma explosão aqui dentro do departamento. Foi muito complicado. Eu não conseguia sair, porque eu era também coordenadora da área de sociologia. Eu não conseguia sair porque não tinha... Dependia de uma aceitação do Conselho do Departamento das Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais. As pressões para eu não sair naquele momento, para não criar uma crise maior, foram muito fortes. Foi muito difícil para mim, assim, passar por isso. Teve ameaças mesmo, de telefonar na minha casa, ameaçando, olha, você ainda não você não fez toda a carreira ainda, você tem coisas pela frente para serem avaliadas. Umas coisas, assim, horríveis, assim. Então, e pressão também nos conselhos, assim, indelicadezas do tipo, assim, dizendo que eu era muito conservadora, que era uma posição muito conservadora. Eu era ao contrário, eu era muito radical. Mas era conservadora por causa dessa história dos parâmetros de excelência, ou dos parâmetros de ensino, que de algum modo permaneciam para mim como valores os da Maria Antônia. Então isso também pegou mal para todo um pedaço assim do departamento. Parecia assim que eu era totalmente nostálgica da Maria Antônia, que só queria isso e tal. E não era isso, quer dizer, não dá... Depois, bom, depois um dia eu tenho texto sobre isso também, no livro para uma crítica do presente, tem 2 textos sobre a Maria Antônia, onde fica claro que não era uma questão de reversão no tempo, mas era uma questão de trabalhar com aqueles valores como parâmetro de referência para pensar o que estava acontecendo hoje, não era uma volta ao passado. Bom, então teve esse período muito conturbado no que se refere à participação política no departamento. Porque estar na congregação, estar no conselho do departamento, era estar na congregação. Na congregação, eu fui eleita para presidente da comissão de pesquisa da faculdade. Como presidente da comissão de pesquisa da faculdade, eu tive que participar do Conselho Central de Pesquisa da USP. Dentro do Conselho Central de Pesquisa da USP, eu tive que participar de uma comissão de construção das normas da avaliação. Então, eram todos os biólogos, físicos, químicos e eu, das ciências humanas. Então, eu me lembro, por exemplo, de falar da importância do livro na avaliação, que para eles não fazia sentido nenhum, porque tinha que ser artigos, o que veio, na verdade, se tornando um padrão, não apenas nas áreas biológicas, né? Porque a referência no conselho universitário era o das áreas biológicas, acho que ainda é. Bom, então teve essa coisa, eu fui ficando assim completamente tomada por porque eu continuei, apesar do pedido de demissão da vice-chefia, eu continuei, obviamente, no departamento, participando no departamento,
e participando desses outros órgãos a que eu fiz referência. Isso foi me deixando, assim, completamente... Nesse memorial de 98, eu faço uma longa reflexão sobre isso. Eu escrevia lá que eu me sentia, assim, portadora de papéis. Portadora de papéis. Eu representava um papel, não sabia mais onde eu estava. E também as relações sociais com as pessoas, os relacionamentos, eram inteiramente mediados por essas posições institucionais. Tanto é que quando eu saio delas, essas amizades acabam, né? Terminam. Então, em 90 para 91, eu decido sair inteiramente de todo e qualquer tipo de participação administrativa na universidade e no departamento. Então, foi o meu período assim, de que eu pude ficar mais tempo estudando, escrevendo especialmente. Esse foi o período que eu escrevi mais, foi nos anos 90. E, bom, também foi um período complicado, eu não sei, eu tive um problema de doença nesse momento, em 91. Eu tive uma coisa maluca, assim, que foi uma isquemia transitória provocada por um cisticerco. Então, eu fiquei afastada mais ou menos quase um ano do departamento. Poderia ter sido menos, mas fiquei quase um ano por causa de... Eu acho que teve muito a ver com essa loucura toda que eu vivi antes, um pouco antes. Então, não sei se eu falei sobre essa coisa do departamento, tá bom? Assim, tem mais alguma coisa que você tinha falado? Seria interessante eu falar? Irene, eu acho que você falou sobre tudo. Os teus cursos, orientações, temas. O que a gente poderia explorar um pouquinho mais? Você abandonando essas funções administrativas, você acabou se dedicando, então, exclusivamente à tua produção? A minha produção e depois aos cursos, que para mim eram muito importantes. Foi o momento em que eu comecei a fazer essas pesquisas sobre a questão da historiografia, da relação entre sociologia e história, história e psicanálise. Foi nesse momento que as coisas se abriram. Eu saí daquela coisa assim, fechada da administração, que aquilo lá embrutece, né? Embrutece as pessoas. Bom, eu tenho todo um percurso também paralelo, né, na psicanálise, né, que eu acho que também isso na entrevista lá da Tempo Social eu falo. Eu comecei a fazer análise em 68, imagina. Então, desde lá, eu parei um pouco depois, mas retomei daí, dos anos 80 em diante, eu nunca mais parei, né, de fazer análise, mesmo porque, ao me aposentar da USP, eu realmente me tornei psicanalista e pude ter então meu consultório e trabalho até hoje com isso, né? Então a psicanálise para mim foi uma coisa muito importante, inclusive foi importante na construção dos textos que eu fazia. É uma coisa engraçada, porque o antes e depois assim do processo psicanalítico, vamos dizer, quando o processo psicanalítico foi ficando mais intenso, que eu acho que foi mais a partir dos anos 80, os meus textos mudaram a forma da escrita. A forma da escrita, o trabalho com as palavras, o trabalho com a língua, sabe? Foi uma coisa assim, visível para mim, a posteriori, sempre, né? Mas isso também foi bastante interessante, essa ligação entre uma coisa e outra. Isso do ponto de vista, vamos dizer, pessoal, e do ponto de vista propriamente institucional, dos cursos e tal, fui cada vez mais colocando, né, a psicanálise nessa relação com a história, não sozinha, a partir de toda uma biografia que existe, mas eu tive vontade de fazer isso. Acabei dando um curso na pós-graduação já aposentada, em 2006, que eu me aventurei a dar um curso, e foi bastante frequentado, bastante frequentar um curso sobre o mal-estar na civilização do Freud, o curso inteiro sobre o livro.
né, sobre esse livro do Freud. Me lembro que quase me matei para preparar, mas ainda foi em 2006. Então, eu já estava aposentada desde 2003, mas eu dei esse curso. Acho que foi o último curso, propriamente, que eu dei na pós-graduação. Mas foi interessante fazer isso. E teve uma plateia, assim, grande, assim, interessada em conhecer, porque eu peguei os textos do Freud que tem a ver com a história, que tinha a ver com a sociedade, né? Quer dizer, então, o mal-estar na civilização tinha a ver com o nazismo, tinha a ver com a guerra, tinha a ver com, enfim, e outros textos paralelos do Freud, quer dizer, por que a guerra, né? Enfim, eu fui construindo, assim, textos que faziam sentido por um curso, seja de ciências sociais, seja de história, tinha muita gente da história fazendo curso. Eu sempre tive muitos alunos nos cursos de pós de fora. História, letras, tive bastante. Psicologia menos, tinha um pouco, mas não era muito. E ciências sociais, e sociologia, mais isso. Mas o pessoal que não era menos interessado era da sociologia, com algumas exceções. Por causa dessas ligações que eu fazia com a história, com a psicanálise, né? Não sei, não que eu não teve bastante gente da sociologia, mas assim, eu me lembro que o pessoal da história, até hoje eu recebo assim, livros que o pessoal publica, mensagens assim, da história, do pessoal da história, engraçado. Acho que por causa do tema, né? Tanto é que o meu concurso de livre docência, eu bolei a linha que acabou ficando aí, chama Sociologia Histórica, que depois a Ângela acabou fazendo a livre docência dela também nessa linha. Porque eu acho que era isso que eu estava fazendo, né? Não era mais uma sociologia tucu, né? Era uma sociologia mais ampliada, né? Foi o que? O curso? De livre docência. 1998. Já tem 20... Vai fazer Não, 18 anos. 18 anos. Então, e esse memorial, esse memorial de 98 é o memorial da livre docência, justamente. E é um memorial, eu gosto muito dele, assim, porque eu fiz um memorial que foi assim, foi uma análise, uma autoanálise sobre o meu percurso na universidade, quer dizer, começa com uma análise da universidade tal como eu via naquele momento, a partir justamente dessas questões colocadas a partir da gestão Goldenberg, e depois eu entro numa análise mais subjetiva, né, do meu percurso, um pouco assim o que eu fiz hoje, mas assim, e que está em outros, naquela entrevista também que eu falei. Então, esse memorial, ele acabou sendo publicado pela faculdade num caderno, porque os alunos gostaram. Foi muito engraçado. Me disse um aluno outro dia que eles ainda usam esse memorial, especialmente na filosofia. Citam nas teses de mestrado, tá lá o memorial. Eu achei engraçado. Eu soube essa semana, quando eu comecei a mexer com essas coisas, eu fiquei sabendo. E o memorial é interessante, eu acho que ele é interessante, não era bem também o estilo do memorial que se pretendia fazer. Eu fiz isso e depois no final pus o currículo inteiro, seco, né? Eu gostei muito de fazer isso, foi mais importante para mim fazer o memorial do que fazer os textos. A tese acabou sendo uma coletânea dos vários textos, né? Não foi um único texto. Mas eu fiquei muito envolvida para fazer esse memorial, muito envolvida. Tá lá, eu reli ele agora, né, para pensar aqui. E o que mais? Pensar, tem tanta coisa. É que eu fui resumindo. Quem foi a banca da docência? Hã? Quem foi a banca? A banca foi a Algária, por causa dessa temática toda aí, porque eu trabalhei bastante os frankfurtianos, né? Bastante. Nos cursos, nos textos que eu escrevi. E Algária, aí foi
de letras, o Akira, que acabou morrendo também, essa relação com essas pessoas que morrem. O Akira, que trabalhou Fernando Pessoa, né? Então tinha toda uma coisa com a literatura. Foi uma banca assim, mais híbrida, justamente para poder os meus textos poderem ser discutidos. Assim. De dentro ficou o Paulo Silveira, que estava aposentado, mas que era um... quem era o outro de dentro? Paulo Silveira. De fora, que tinha dentro da faculdade, né? Tinha a Silvia Lezer Pereira, que ela não é mais Pereira, é Silvia Lezer, que foi minha professora na pedagogia. E foi um dos únicos e poucos cursos que me salvaram lá. Porque ela justamente ela é extremamente erudita, de vez em quando eu encontro com ela em banca. Tem uma erudição muito grande e muito ligada à literatura, então ela deu um curso, eu fiquei apaixonada pelo curso, mas eu não teria condições de dar um curso daquele tipo. Porque ela tinha uma formação que passava, ela era de psicologia, mas ela passava pela literatura. Né? Então a Silvia estava na banca, e um professor que foi chamado, como é que é o nome dele? Porque eu não conseguia completar o quinto nome. Eu esqueço o nome dele. Acho que eu não vou conseguir lembrar. Porque não foi muito legal, assim, acho que é por isso que eu esqueci. Não foi muito legal, assim, porque era uma pessoa que eu não conhecia, o Paulo Silveira, que me indicou, põe essa pessoa tal, que vai ser legal, e não foi. Ele era não era da Unicamp, acho que ele era não sei se era Araraquara. Ai, que raiva, que eu não lembro o nome dele. Daqui a pouco é capaz de voltar. Não lembro. Ainda bem que foram poucas falhas, né? Na minha fala. Foram pouquíssimas falhas. Fluiu excepcionalmente. Engasguei um pouquinho no começo, mas... excepcionalmente bem, maravilhoso. Eu estava com medo, né? Porque faz tempo que eu não falo, assim, faz tempo que eu não falo, não exponho nem aula, nem palestra. A última que eu fiz foi essa que eu fiz na Faculdade de Medicina, no começo de 2015, sobre a questão do trote. Eu escrevi um pequeno texto, mas também não está publicado, mais para falar lá, que foi interessante, também foi um desafio para pensar a questão da violência à universidade e a questão da violência, todo o ritual do trote. Eu acabei fazendo um texto interessantinho, assim, mas pequeno. Então foi lá e em 2014 eu fiz esse foi interessante, mas também não está pronto o texto. Está tudo meio interrompido. Um texto sobre... Me chamaram para comemorar, aí vem a tal da Irene lá que provoca, né? Acho que tem uma coisa assim de provocação na minha trajetória. Eu fui fazer uma palestra sobre os 20 anos do TUSP, lá na Maria Antônia. Então, foi a programação dos 20 anos da Maria Antônia, do Centro Cultural Maria Antônia. Mas o TUSP, que fica lá na parte do fundo, de baixo, resolveu fazer uma comemoração própria. Embora na comemoração do Centro Cultural tivesse TUSP também. E eu fiquei irritada de cara, porque o TUSP não tinha 20 anos. O TUSP começou nos anos 60. Flávio Império, André Gouveia, quer dizer, todo um TUSP que não era assim institucional propriamente. Ele foi institucionalizado, formatado, né? Há 20 anos, quer dizer, há 20 anos daquele ano que eu fui lá. Entrou, então, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, eu fiz um texto exatamente a partir dessa questão, né? Porque é que ficou obscurecida essa história anterior do TUSP, que foi muito ligada ao movimento estudantil, foi muito ligada à questão de toda a crítica que se fazia ao país e à ditadura, né?
pelo próprio Flávio Império, pelo André Gouveia. André Gouveia era uma pessoa que eu conhecia da minha infância, era uma daquelas situações a que eu me referi dos meus pais e tal. Ele era filho da Tatiana Belink, que é essa escritora que morreu há pouco, e do Júlio Gouveia, que fazia as histórias infantis na televisão, as primeiras histórias infantis na televisão, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também pequenas histórias, fábulas. Eu trabalhei como atriz com o Júlio Gouveia no Sítio, atriz, entre aspas, né? Porque eu ia lá, a TV, o canal 3, TV Tupi, era na esquina da minha casa e o Júlio Gouveia era amigo do meu pai. Então, ele chamava de vez em quando os filhos dos amigos para irem lá fazer pontas nas coisas. No Sítio Pica-Pau, eu fui lá uma vez. Eu fui uma vez, fiz no Teatro Municipal as formiguinhas, uma história da cigarra e as formigas. Então, carregava a folha da formiguinha. Coisas assim, mas não virei atriz. Mas acabei ficando. Tem um livro do Davi José, que foi, não sei se você conhece. Davi José foi ator do Teatro de Arena, fez o primeiro ou segundo Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Júlio Gouveia. E ele fez um livro muito bonito, todo ilustrado, sobre o Júlio, sobre a Emília, sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu estou lá, assim, não como foto, mas como referência das atuações, né? Então tem esse lado também, assim, que é legal, assim, de lembrar, né? Mas não deu muito em nada, não. Mas deu para eu fazer a pesquisa, eu liguei para o Davi José e fui perguntar do André Gouveia, fui perguntar do Flávio Império, que ele foi ligado ao TUSP, né? Também o Davi José depois, né? E para eu ter essas referências que não estavam em lugar nenhum, saber mais ou menos as datas. Depois eu achei na internet mais alguma coisa e deu para construir esse pequeno texto, essa fala, né? E foi muito engraçado, porque tinha a comemoração, eu me sentia assim, né? A comemoração oficial no segundo andar do prédio da Maria Antônia, que era uma aula, uma palestra sobre Sartre, que aliás eu adoro Sartre, mas enfim. E eu estava lá no subterrâneo falando a história do TUSP, que não era os 20 anos. Aquilo lá não era isso, era muito mais. Aquilo remontava aos anos 66, 67. Né? Então foi isso aí. Essa palestra eu preparei também. O texto está mais acabado, porque eu acabei depois mandando no relatório final do CNPq e eu tive que dar uma arranjada melhor, mas eu não considero que ele esteja totalmente pronto. E eu tenho vários textos assim, meio a ponto de publicar e que não foram publicados. Né? Esse eu gostaria de continuar, esse do TUSP, sobre o TUSP e a Maria Antônia. Né? Então foi isso. O que mais? Já saiu coisa do título Pica-Pau Amarelo. Essa história é fantástica. A do título Pica-Pau? Não podia nem suspeitar. O quê? Menor suspeita. Qual delas? Da sua participação no Sítio Pica-Pau Amarelo. E não só isso, porque tinha uma história. Em 52, eu me lembro que foi em 52, que eu estava morando na casa da minha avó. O Júlio Gouveia fazia um programa na televisão que era assim, às quintas-feiras, à noite, era passada uma pequena historinha. Eu me lembro dos atores e tal, os atores. Felipe Wagner, que depois continuou na televisão ainda por um tempo, e outros. Luciana Bettini e tal. A minha tia era atriz. Ela era a Dona Benta, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois ela ficou atriz no teatro, foi atriz na Globo também. Então teve esse lance artístico assim, na família, só que eu não fui por aí. E nesse programa era o seguinte, você mandava uma história e ele encenava. Aí eu mandei. Eu copiei, na verdade, foi um plágio. Eu copiei uma história, acho que de um livrinho, que eu não sei nem sei mais qual foi, e mandei. E aí a história foi encenada, e aí eu fui lá, ele me apresentou como assim, tendo mandado a história. Não disse que eu era autora, porque não é.
que tinha enviado a história, então eu fui entrevistada um pouquinho. Eu tinha o quê? 8 anos. 8 anos. Então a historinha, pena não tem foto, não tem nada, só tem a minha lembrança. E não lembro também da historinha. Qual era a historinha? Mas todo esse clima, assim, dessas pessoas, sabe? Por isso que eu falei que essa relação desde a infância, com essa cultura local, assim, São Paulo, né? Local de São Paulo. As coisas do teatro, eles tinham um centro que chamava TESP, Teatro Escola de São Paulo, Júlio Gouveia e Tatiana. Então, mas era uma espécie de centrinho cultural, então tinha festinhas no fim de semana, ia lá, festinhas. Era uma coisa assim, vamos dizer, realmente a ditadura acabou com muita coisa. Por isso que eu acho assim que quando eu coloco essa coisa da... Tem um texto que eu escrevi, esse último texto que eu escrevi de historiografia mesmo, sobre a historiografia, que foi sobre testemunho, ele tem esse nome, O Passado que Não Passa. Né? Depois tem um subtítulo. E eu ia escrever lá também, que acabou não dando, uma outra vertente, que é o passado interrompido. E eu queria fazer o passado interrompido, exatamente pensar essas coisas que foram interrompidas pela ditadura. Quer dizer, todo um ambiente cultural, não só na faculdade de filosofia, mas fora, né, que foi interrompido. E isso é um passado interrompido. Quer dizer, é um passado, vamos dizer, que tinha uma potencialidade, um presente, vamos dizer assim, que tinha uma potencialidade de desenvolvimento e que ficou soterrado, né? Então, essa parte eu acabei não fazendo, porque o artigo já ficou muito grande com esse tema, o passado que não passa, né? Que é toda a questão memória, esquecimento, testemunho, essa discussão toda que eu falei, que foram as últimas coisas que eu fiz. E o interrompido ficou, né? Mas eu tenho vontade você vê quantas vontades eu tenho, né? De fazer coisas que ficaram assim indicadas, também tem fichamentos, tem coisas que eu deixei, mas não escrevi sobre isso. E que eu acho que seria interessante, inclusive para pensar de novo, apesar do pessoal reclamar muito, mas dá para falar de novo da Maria Antônia nisso, desse tipo de coisa, quer dizer, o passado interrompido, porque foi de um dia para o outro que aquilo acabou. Não a estrutura na universidade, mas assim o significado daquela configuração cultural e institucional e acadêmica, né? Quer dizer, acabou ali a instituição e a configuração cultural de um dia para o outro. Foi um passado interrompido, desculpa, não é um passado interrompido, um presente interrompido, né? O passado ficou, mas o presente é que foi interrompido. Então, eu fiquei muito tempo aí trabalhando com essa coisa dos tempos, né? Dos tempos históricos, das temporalidades. Eu já vinha fazendo isso, é uma coisa que... Isso, na psicanálise, se trabalha o tempo inteiro, né? Então, por analogia, eu acabei fazendo isso também na história, nas ciências sociais, né? Não sei nem como denominar, assim, propriamente. Não era mais uma disciplina, né? Já era uma configuração mais... interdisciplinar, ou transdisciplinar, não sei como chamar. Agora chega, né? Ou tá bom? Sim. Até Só do chega quando do... você me diz. Não, mas é que, é que você queria umas coisas que eu falasse, eu não sei se... Não, falou não. Irene, você falou, você foi muito além do que qualquer expectativa que a gente tivesse. Não se preocupe quanto a isso. Tá. Mas é interessante perceber como que você traz essa sensibilidade da tua, vamos dizer assim, trajetória pessoal, num meio artístico, etc. e tal, e como você, de alguma maneira, apesar de toda a mudança de ambiente que aconteceu com a ditadura, você continua desenvolvendo essa sensibilidade de se olhar na universidade, no departamento, enfim, porque é uma outra pegada muito diferente da pegada normal dos colegas. É bem interessante isso. É bem interessante como uma coisa continua, enfim, como essa tua sensibilidade você leva adiante.
Eu levo adiante quando eu falo, né, ou quando eu escrevo, mas se eu interrompo, como eu interrompi, eu estanquei, né? Mas foi bom você ter me chamado, Eu acho porque... que tem um sentido aí também de sinfonia inacabada, quer dizer, você está, de alguma maneira, elaborando isso. Você não, acho que você não considera que isso está acabado, que você quer, vamos dizer assim, quer fazer dar uma outra demão aí de tinta nesse artigo, nesse texto. No texto do livro, e tem esses outros pequenos textos também. O do trote é bobagem, mas esse da Maria Antônia, do TUSP, eu tenho vontade de fazer. Mas tu tem seu tempo. Tem certeza que eu tenho vai. bastante tempo agora, né? Tenho mais tempo. Maravilhoso. Porque eu não tenho uma clínica, assim, entendeu? Tenho uma clínica modesta. E quantos? Atualmente eu estou com 8 pessoas, né? Já tive 10 num determinado momento, mas aí não consegui mais ficar com 10. 8, mas também está bom, porque é muito... Não é sempre que é desgastante. Há momentos em que é o contrário, é extremamente estimulante. Então, mas varia muito. É estimulante, às vezes desgastante, mas o envolvimento é grande lá, né? Eu não levo para casa esse envolvimento. Eu consigo fazer o corte, né? Porque também, em virtude de tanto tempo de análise, alguma coisa eu tinha que ter construído de reserva.